Com o trânsito cada vez mais pesado nas grandes cidades do Brasil, a transmissão automática vai ganhando mais adeptos. Tá aí um bom motivo para a gente entender como ela funciona e o principal, como e quando fazer a manutenção. Transmissão automática está cada vez mais popular aqui no Brasil. Hoje, praticamente 50% dos carros médios e de luxo saem de fábrica com esse tipo de transmissão. Mas ainda assim tem muita gente que desconfia dela e por diferentes motivos. Mas sem dúvida o principal deles é a pura falta de informação sobre como fazer a manutenção. É esse o tema da nossa matéria de hoje. A transmissão automática está presente nos automóveis desde a década de 50, mas aqui no Brasil ganhou mais popularidade de verdade em tempos bem mais recentes. No início, o câmbio hidramático, como era chamado este tipo de transmissão, além da ré, tinha apenas 2 marchas para frente. Low, a marcha reduzida, usada para arrancar em ladeiras ou em situações que exigiam mais força, e a drive, que até hoje é representada pela letra D na alavanca de mudanças e que servia para colocar o carro em movimento sem a necessidade de mudanças. Depois vieram as transmissões de 4 marchas e, como se fosse uma releitura das transmissões antigas, algumas fabricantes voltaram a usar as letras L e D, só que com muita eletrônica. Por se tratar de um sistema movido a óleo, é comum o usuário negligenciar a manutenção da transmissão automática. Isso se deve aos muitos mitos que envolvem essa transmissão e a falta de conhecimento sobre o uso correto. Então anote, um dos piores erros no uso da transmissão automática é querer jogar o carro na banguela. Isso faz com que o óleo diminua sua velocidade e superaqueça, o que danifica componentes como vedadores, discos e até mesmo o corpo de válvulas. Bom, mas para isso ficar bem claro para a gente, o Everton aqui da Sadi abriu uma transmissão para a gente conhecer as peças por dentro. Explica para a gente o que é cada coisa aqui, Everton. Então, Benete, a gente está com uma transmissão aqui de 4 velocidades simples. Aqui está as engrenagens, das embreagens. Aqui está o diferencial, coroa e peão, mesma coisa que é utilizado no câmbio mecânico. E aqui está o corpo de válvula, ele que é o cérebro que comanda as trocas de marchas. Que é o coração da transmissão. Isso. E quando esse conjunto tem algum problema, onde que acontece a coisa mais grave? Por onde sai o primeiro problema? O que acontece mais é a falta de manutenção preventiva, que vai afetando o filtro, por causa do fluido, e danifica os discos, que é dentro das embreagens. A transmissão automática tem uma série de peças metálicas móveis que se desgastam e que podem levar partículas estranhas para o corpo de válvulas, o que vai comprometer o funcionamento de vários componentes. Para evitar esse inconveniente, existe no sistema um filtro que retém as impurezas e que deve ser verificado conforme o manual de manutenção do veículo. Everton, então eu me coloco na situação de uma pessoa que tem um carro com transmissão automática. Como é que eu percebo que ela está com problema? Qual o sinal mais comum? Então, o primeiro sintoma de uma transmissão automática vai ser tranco e demora de mudança de marcha. Tá. Depois que você abriu essa transmissão com problema, o que você descobre? Esse daqui foi encontrado o filtro obstruído, por falta de troca de óleo. Quer dizer, a pessoa não fez a troca do filtro, contaminou o óleo. Correto. Aí fez a obstrução do filtro de óleo. Agora que você já sabe como é construída uma transmissão, é bom ficar de olho no lubrificante, já que esse é um componente essencial para o bom desempenho e funcionamento da transmissão. As primeiras transmissões usavam um lubrificante chamado ATF, de Automatic Transmission Fluid, que é um óleo com características especiais próprio para esse tipo de transmissão. Mas lembre que, assim como as transmissões, o fluido também evoluiu, por isso fique atento à qualidade do óleo. O fator de ser um ATF não é garantia de que serve para todas as transmissões. Então, se você quer dar vida longa à transmissão do seu carro, siga algumas dicas básicas. Nunca engate drive ou ré com o carro em movimento. Esqueça a banguela, não ande com o carro desengatado. Aprenda a usar as marchas reduzidas, principalmente em rampas e quando tiver com o carro cheio. E, claro, nunca misture o lubrificante.